Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. A graça e a paz maravilhosa de Jesus. Hoje parte das nossas ovelhas não estão conosco. O Geconte está em passeio, então lembre de orar pela terceira idade, a melhor idade. Eles estão num passeio nessa semana e devem retornar na quinta ou na sexta-feira, tá bom? Alguém que nos visita pela primeira vez hoje nessa tarde, se puder só levantar a mão, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe. Fique à vontade no nosso meio, meu irmão. Tem ali também o irmão, que Deus abençoe sua vida. Sinta-se à vontade em nosso meio. Que Deus fale poderosamente ao teu coração. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 3 a 30. É um texto longo, tem bastante... uma história muito rica, tem vários versos para lermos. Então, o Evangelho de João, capítulo 4. Você que está em casa também pode abrir aí a sua Bíblia, ou abrir no aplicativo. Capítulo 4, versos de 3 a 30. Eu vou ler na versão NVI. Encontraram? Diz assim: Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aqui estamos falando de Jesus. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar a água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria a água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá, pois, buscar o seu marido, disse Jesus. Mas eu não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser um profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá. E quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: Sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: Venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-los
palavras do Senhor. Amém? Um encontro com Jesus pode mudar tudo. Você acredita nisso? Acredita? Um encontro com Jesus pode mudar tudo. Quer dizer, não existe, não importa o tamanho do problema, não importa os impossíveis vinculados àquele problema, não importa a dimensão do sofrimento envolvido, ou quão perdida a pessoa esteja nos seus caminhos, um encontro com Jesus pode mudar tudo e consertar as emoções e consertar os descompassos daquela vida. Eu creio também que um encontro com Jesus pode mudar tudo na vida de qualquer pessoa, porque não há impossíveis para Deus. Mas eu reconheço que há impossíveis sim para nós seres humanos. Há situações e problemas que humanamente são impossíveis de serem superados. Há situações que eu e você não conseguimos superar. E talvez o maior dos problemas é o problema do pecado e da salvação. Nós não conseguimos sozinhos vencer o pecado. Não dá sozinho. E nós não conseguimos por nós mesmos garantir a nossa salvação. O próprio João, no seu evangelho, na primeira carta, ele diz assim: aquele que não tem pecado já está mentindo, ou é mentiroso e engana-se a si mesmo. E Paulo, na carta aos Romanos, diz que o preço do pecado é a morte. Então, esse problema último do pecado e da salvação, nós não conseguimos resolver sozinho. É como se tivesse um ser humano diante de um leão faminto e feroz. Se eu ficar parado, o leão vai me atacar e me matar, porque ele é faminto e ele é feroz. Se eu fugir, esse leão vai me caçar e vai me matar do mesmo jeito. Esse problema é como o checkmate do xadrez. Não sei se os irmãos e as irmãs gostam do xadrez ou aprenderam na escola. O checkmate é que ele não tem mais nenhum movimento que eu possa fazer com o rei que eu saia daquela enroscada. Na verdade, o problema no checkmate, a derrota ela já está decretada antes mesmo de qualquer movimento. Nem adianta, a única coisa que cabe é pôr o dedinho ali no rei e tombar o rei, né? Essa é a condição primária de todo ser humano. Nós pecamos, nós dependemos do mover divino, porque nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe, então se torna insustentável a existência humana para a eternidade com o Pai, por conta desse pecado. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, tendo ciência disso, Ele se movimentou em direção à humanidade. Ele conhecendo do que nós somos capazes, do que nós não somos capazes, e quem nós podemos nos tornar, se formos acolhidos como filhos e filhas amados dEle, Ele então vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. E no Evangelho de João são relatados diversos encontros de Jesus. Diversos. E esses encontros de Jesus, eles são modelos para o tipo de encontro que Jesus quer ter hoje com cada um de nós. Então tudo aquilo que a gente vê lá ali na Bíblia, de Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus conversando com Nicodemos, são encontros modelo para estudarmos e também entendermos o jeito como Jesus se relaciona hoje conosco e como Ele pode mudar a nossa história hoje. É verdade que na ressurreição e depois em Pentecostes, Jesus foi para o céu. Ele já não anda entre nós como andava naquela época, mas Ele prometeu que não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo, esses encontros com Jesus continuam acontecendo até nos dias de hoje. É por isso que nós não desistimos das pessoas. E nesse mês de abril, nós começamos essa série chamada Encontros com Jesus. Então, toda terça-feira, a pastora Priscila já pregou, o pastor Juninho, nós estamos relatando um encontro de Jesus, e cada um revela uma coisa mais maravilhosa que a outra, né? Tem encontros de cura, encontros em que há libertação, encontros em que há salvação, encontros em que há restauração e encontros em que há vocação. Jesus faz isso em cada encontro que Ele teve no Evangelho de João.
porque Jesus pode mudar as nossas vidas. Esse culto de terça-feira, ele é tradicionalmente chamado Encontro com a Vida, porque Jesus está aqui. E nessa tarde eu quero contar para vocês o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Foi um encontro que a gente acabou de ler maravilhoso. E existem três momentos desse encontro. Num primeiro momento, essa mulher de Samaria, ela é achada, que nem uma ovelha perdida é encontrada pelo bom pastor que é Cristo, ela foi encontrada na beira daquele poço de Jacó. Quando eu olho, Sérgio, para esse texto da mulher samaritana, eu imagino Jesus como bom pastor encontrando a ovelha perdida. Ele vai encontrar essa ovelha que era a mulher samaritana. Num segundo momento, essa mulher, ela é sarada dos subterfúgios dela, das fugas dela, de situações que aconteciam na alma dela. Ela não era doente fisicamente, pelo menos o texto não relata, mas ela necessitava ser sarada na alma, de coisas que ela tinha vivido. E isso acontece nesse encontro, a gente vai ver daqui a pouquinho. E por fim, Dona Odete, ela é restaurada. É uma ovelha que foi encontrada, uma ovelha perdida. Ela é depois sarada, é como se Jesus ajoelhasse e começasse a sarar as feridas daquela ovelha, começasse a cuidar dela. E depois que ela é sarada, ela é restaurada. É muito parecido com um jogador de futebol quando ele é machucado. Ele foi machucado, ele tem que ser ali cuidado, restaurado, e depois ele é reintegrado ao elenco, né? Essa ovelha perdida viveu uma experiência de encontro com Jesus, foi sarada por Jesus e foi restaurada. Então, vamos tentar entender essa história. Conta a história que Jesus seguia para a Galileia, da Judeia para a Galileia. A Judeia é a região onde estava Jerusalém, a Galileia é onde estavam os melhores amigos de Jesus. Jesus estava saindo da Judeia, indo para a Galileia, e ele passa por Samaria. Esse não era o caminho mais comum. O caminho mais comum seria pelo Vale do Jordão, não pela Samaria. Mas Jesus estava de passagem. Jesus não prega, ele não foi lá para pregar numa cidade, o Espírito Santo não enviou ele lá. O Pai não enviou ele para Samaria naquele momento, para fazer como ele fez em Cafarnaum, em Betsaida, em Belém. Não, ele está só passando por Samaria, por um lugar que não era comum ser passado. Ou seja, uma ovelha perdida num lugar que não é a rota comum, onde o trânsito passa, né? Era para ele ter passado, se fosse pelo comum, ali pela região do Vale do Jordão. E a Samaria não estava na jurisdição de Herodes, e Herodes tinha acabado de prender João Batista. Então a Samaria ficava fora dessa jurisdição de Herodes. Jesus está passando por uma região ali, terra de ninguém, né? E ali ele encontra uma mulher, parece que é um encontro acidental, mas com Jesus não tem nada acidental, mas aparentemente ele está passando por um poço, e ele pede água para aquela mulher. Os samaritanos, eles eram colonos naquela terra, eles não eram oriundos ali daquela terra. Os samaritanos que ali viviam eram colonos de 700 anos antes. Eles foram enviados para lá como colonos pelos reis assírios, pelos assírios. Os assírios mandavam eles lá como colonos para cultivar a terra. Então era gente híbrida assim, não era gente que tinha guardado a lei de Israel na sua totalidade. Eles seguiam a lei de Israel parcialmente. Tanto é que eles tinham muitos problemas com o povo de Deus ali em Israel. Então era um lugar bastante híbrido, onde a cultura e a palavra do reino estavam misturadas, onde era um lugar não típico de passagem, era um lugar onde uma ovelha perdida dificilmente seria achada, mas essa mulher foi achada. E aí tudo começa com Jesus pedindo água para ela. Sérgio, parece uma coisa simples nos dias de hoje pedir água para alguém, quando você está com sede, passando aí em alguma venda, você tem um copo d'água? Mas naquele contexto era uma audácia o que Jesus fez, porque os judeus, tanto da Jerusalém, quanto da Judeia, quanto da Galileia, consideravam os samaritanos impuros. Portanto, se eles tocassem em algum utensílio do samaritano, ele iria se tornar impuro. Então, preservando-se e respeitando a lei, eu não vou pegar na concha de água que um samaritano pega, ainda mais mulher. Então, tudo para não ser encontrada aquela mulher.
Não era para... O que era a etiqueta daquele contexto? A etiqueta seria a indiferença. Essa seria a etiqueta. Eu não vou me aproximar, eu não quero lidar com ela, né? É a etiqueta de alguém que tem uma agenda carregada. A agenda de Jesus era bem carregada, né? É aquilo que seria o mais comum. Eu fingi que não vi, sabe? Que é o que acontece muito, infelizmente, no nosso tempo também. Porque a gente tem muitas coisas para fazer na nossa agenda. Eu não vou parar e ficar tecendo uma conversa profunda com alguém, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer. E mais, se eu vejo alguém na rua precisando de ajuda, eu vou seguir meu passo, eu vou fingir que eu não vi, eu vou seguir reto, e se for no semáforo eu vou torcer para não bater no vidro, porque eu tenho medo que me assaltem. É aquele tipo de pessoa que a maioria não vai querer se aproximar, porque ou não tem tempo, ou está com medo, ou porque vai se tornar impuro. E essa era a realidade dessa mulher a quem Jesus pediu água, né? É interessante que essa questão de levar água para a mulher, e a questão da água principalmente, era um tema muito importante para os judeus, porque a água lembra limpeza, saciar a sede e comida, porque a água proporciona o crescimento da vegetação. Então Jesus, ele tem diante dele uma mulher, ele está trabalhando com uma linguagem muito rica, que é a água, que era algo muito comum naquele tempo, e ele vai encontrar aquela mulher. Pensa comigo, Rosane, o Criador do universo senta-se no poço com uma mulher de Samaria. Quando a gente coloca nessa perspectiva, não parece algo muito grandioso, essa atitude de Jesus? E quando a gente pensa nos tempos de hoje, não nos dá esperança? Porque o Criador do universo, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que com a palavra dele criou todos os luminares, o Senhor que cuida de todas as vidas, o autor da vida, ele senta-se num poço, na Samaria, num lugar que não é de trajeto comum, e ele vai tomar água com uma mulher, e vai usar os utensílios dela. O Deus Todo-Poderoso vai e se coloca à disposição dela. E eu quando eu leio essa passagem, eu penso no encontro com a vida, é esse tipo de encontro que Jesus tem hoje, doutor Onésimo. Inclusive num hospital, com um homem que está fadado segundo a ciência. Porque o Criador do Todo-Poderoso vai sentar na beira daquela cama, com aquele homem. Eu e o doutor Onésimo fomos visitar um senhor que está numa situação muito delicada. Eu creio que o autor da vida está lá. Ele senta-se e ele proseia com aquele homem. E ele conversa pelo poder do Espírito. E ele conversa através de nós que somos a igreja. Quando a gente vai lá visitar essa pessoa, e a gente lê um texto bíblico, e a gente faz uma oração com ele pelo poder do Espírito. Ele se preocupa com você, meu irmão. Por isso o encontro com a vida. Ele se preocupa com você que está em casa assistindo, e também com o seu vizinho, e também com a pessoa que você não se dá, e também com aquela pessoa que você não tem nem tempo para conversar, com aquele aluno difícil, com aquele filho que já deu tanta dor de cabeça. O pai senta no poço para conversar com alguém como aquela mulher samaritana. E ele continua fazendo isso até hoje, porque esse é o modelo que ele deixou para nós, através do Espírito Santo. Então não importe o lugar onde você esteja na criação, Deus te encontra. Sabe qual que é a tentação num encontro com Jesus? Que foi a tentação dessa mulher que a gente vai ver? Valquíria, é o que eu chamei de subterfúgio. Subterfúgio é qualquer manobra ou pretexto para evitar alguma coisa. É um pretexto para que eu seja mais evasivo. E é isso que a mulher samaritana fez. O Criador do universo foi até ela, e ela tenta, presbítero Morosini, sair por tudo que é lado. Vamos lá. Primeiro ela fala assim, quando ele vai conversar com ela: você é judeu. Não dá para saber o tom da voz dela. A gente que gosta tanto da cultura oral, né? Eu não posso, eu vou forçar o texto se eu tentar fazer. Mas o que dá para ver ela diz: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que me pede água para beber? Então ele vem pedir água, e ela já tenta: não quero relação com você. Ela que tanto precisa, está afastando Jesus. Tudo bem? Depois, Jesus responde: se você ao menos soubesse que presente Deus tem para você, e quem está falando, você me pediria a água da vida. Jesus insiste:
mulher, eu estou aqui, eu estou te oferecendo a água da vida. E ela de novo usa tentativa de fugir. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo. Assim como Nicodemos, na semana passada, ela é literal. Quando Jesus diz para Nicodemos, você tem que nascer de novo, ele falou, como que eu vou voltar na barriga da minha mãe? Aqui essa mulher também está sendo literal. Água da vida? Você não tem corda para alcançar essa água da vida. E aí ela continua tentando afastar Jesus. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse posto? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Ela usa até autoridades da tradição judaico-cristã, né, no caso das Sagradas Escrituras, para dizer, olha, o que está acontecendo aqui? Né? Veja, muitas vezes a pessoa que está perdida, justamente porque ela está perdida justamente porque não permite ser encontrada. É o que acontece aqui, até aquele momento, para aquela mulher, Jesus era apenas mais um judeu, com sede, que estava de passagem por Samaria. Será mesmo que aquele homem que está diante de mim, ele está comprometido com o meu povo? Ele está comprometido com aquela terra? Essa mulher, muito provavelmente, foi muito machucada, é o gato escaldado, ela se fechou. Uma vez lá no interior, tinha um adolescente que eu tentava me aproximar, e todo mundo falava, isso daí é difícil, e já taxava uma pessoa como difícil, sabe? E eu falava, meu Deus, será que ela é, né? E aí eu fui pastoreando, e eu fui conhecer a história daquela pessoa. Ela foi abusada na infância, foi machucada. Que tipo de reação a gente esperaria? Que ela viesse e falasse assim, obrigado. Já viu quando você dá água, às vezes, para alguém que pede na rua? Uma vez eu dei água para alguém, Bira, e a pessoa falou, essa água nem está gostosa, não está nem fria o suficiente. Por dentro eu falei, que absurdo, já estou dando água. Aí eu pensei, eu tive um pai e uma mãe que me educaram, pessoas que me amaram, uma igreja que eu cresci, por isso eu sei reagir de uma forma, vamos dizer, conforme a etiqueta. E eu quero esperar de alguém que talvez foi machucada pelo mundo, marginalizada, que ela seja polida comigo, né? Então essa mulher é essa mulher que está aqui machucada. Será que esse homem que está aqui realmente não vai ser mais um que passa por aqui, que é indiferente realmente a mim, né? Mas Jesus vai indo ao cerne, sem rodeio, ele vai entrando, e as palavras dele vão sendo demonstradas também com atitude, porque ele está conversando com ela, ele quer limpar ela, ele quer lavar ela, ele quer dar água de beber, ele quer dar vida plena. Sabe que no Antigo Testamento tem 2 textos que vão falar algo parecido com Deus querendo dar água para alguém e a pessoa não querendo. Jeremias 2,13, porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água, procuraram águas de outro lugar que não de mim. E Ezequiel, ele vai apontar, ele vai dizer, Ezequiel 47,9, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que passar, esse rio trará vida, e haverá muitos peixes, e essa água vai trazer cura. Então, essa reação da humanidade em pecado contra Deus, ela é algo natural dentro daquilo que a Bíblia nos revela. Num primeiro momento a gente não quer, Adão e Eva se escondem de Deus, só que Deus continua vindo em nossa direção. Essa conversa que Jesus tem é uma conversa muito estranha. Lê depois lá, Valquíria, na Bíblia. Ela fala uma coisa, Jesus parece que está respondendo a uma outra pergunta. E aí ela fala outra coisa, parece conversa de maluco, mas Jesus está ali. Tem um amigo que ele diz que Deus é como um cão de caça. O cão de caça, ele não vai para caçar a lebre, ele não vai indo direto assim. Ele vai indo, um vem por aqui, o outro vem por aqui, e um vai aqui pelo meio, né? E a lebre vai correndo, mas vai diminuindo as saídas dele, né? Até que chega um ponto que a lebre não tem mais para onde fugir, porque ela foi encurralada. Ele usa essa linguagem para falar da graça irresistível. Deus, Ele vem agindo de tal forma até que num dado momento a gente se rende e fala: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, eu me rendo. E Ele está fazendo isso com essa mulher.
E aí ele vai falando dos 5 maridos, dos 5 sonhos que se desfizeram, de 5 dores de separação. E essa mulher provavelmente foi colocando camadas e mais camadas de proteção para não sofrer diante do mundo. E aí Jesus, que é o verdadeiro pastor, está sarando ela. E essa é a segunda questão. Primeiro, ele encontrou ela numa região que não era de rota. E depois ele vai sarando. Mas é uma luta é que nem o Martiolate, é que nem os filhos. Bom, eu dava escândalo quando eu ia tomar vacina. Que vergonha. Nenhum dos meus 3 filhos dão escândalo. Eu olho e falo, puxaram a mãe. Minha esposa doa sangue até, né? Eu tenho medo. Essa reação do medo contra a cura, né? É curiosa, né? Às vezes a gente não, a cura está ali, mas não quero, estou machucado. E Deus vai indo, Ele não queria só achá-la, mas Ele queria sará-la. E a ironia da mulher não seria capaz de dissuadi-lo do seu objetivo. Jesus não desiste, porque naquele momento Ele tinha achado a sua ovelha perdida. Ele conhecia as particularidades da situação pessoal dela e não a condena. Ao contrário, Ele aponta para a nova e verdadeira adoração que transcende as localidades de Jerusalém e do Monte Gerizim, que era sagrado porque é considerado o monte em que Abraão primeiro ofereceu o sacrifício a Deus em Gênesis 12, 7. Então Jesus vai só restaurando aquela mulher. E eu acredito que são palavras de poder, não é só o cognitivo, não é só que está fazendo sentido. Eu acredito que ela está sendo tomada por algo muito profundo que está acontecendo ali. É o que acontece às vezes no acampamento de juniores. Aquela mulher está conversando, mas ela está até atordoada de tanta graça sendo recebida. E ela está percebendo que aquele homem, eu fico imaginando o olhar dela, o autor da criação, o Deus Todo-Poderoso olhando para aquela ovelhinha, amando ela profundamente e saindo de todas as fugas dela e alcançando e insistindo. Esse é o nosso Deus. E é isso que Ele continua fazendo até hoje. Por isso nós como igreja temos que nos levantar como arautos do Rei para sermos instrumentos e não desistirmos das pessoas. Não desistirmos mas ela foi grosseira comigo, mas ela foi infeliz na frase, mas fulano não deveria ter, já tem 30 anos de igreja, não era para estar agindo assim. Deus não nos colocou na cadeira do juiz. A cadeira do juiz é só de uma pessoa, que é Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para servir. É para ir para Nínive? Eu vou para Nínive. É para ser pescador de homens? Eu vou ser pescador. Eis-me aqui. Ainda que não faça sentido na minha lógica humana pequena, eu vou insistir na vida dessa pessoa. E aí vem o terceiro e último momento, que é o momento da restauração. Então essa mulher foi encontrada por Deus, essa mulher foi sarada por Deus e finalmente ela é restaurada. Olha o que ela diz assim, o Senhor deve ser profeta. E aí ela volta para a cidade dela e diz assim, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, será que não é ele o Cristo? Ela começa a se dar conta, Sérgio, de que ele pode ser aquele que foi predito em Deuteronômio 18, 18. Porque os samaritanos conheciam muito o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles eram muito fiéis. Então ela começa a se dar conta. E daí Jesus não tem papas na língua. Eu sou. Você é o Messias? Porque a gente está esperando o Messias, ela fala, né? Aí ele fala, eu sou. Jesus, ele é categórico. Antes, uma mulher desconfiada, perdida, machucada. Agora, uma mulher curiosa, esperançosa e aguerrida. E é interessante, são detalhes do texto, né? Mas que eu acho muito ricos, que João pôs. Ela é dito que deixou a vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado. Eu acho isso muito significativo. Porque é como se João poeticamente estivesse dizendo assim, olha, ela percebeu que ela não precisa mais de nenhuma vasilha de água. Ela percebeu que o que ela recebeu, que é Jesus Cristo, supre tudo o que ela vai precisar, né? É isso que é muito poderoso nesse texto. Jesus, ele vai para além da trivialidade e se revela como aquele que vem do céu, que fala a palavra de Deus e que dá o Espírito sem medida. Depois de um encontro genuíno com Jesus, tudo se fez novo na vida dessa mulher. O paralelo dessa mulher é muito interessante e dá para ser feito com Maria Madalena.
Maria Madalena era a mulher de quem saíram 7 demônios, uma mulher da cidade de Magdala, que não tinha muita vida e que se tornou uma discípula. Essa mulher samaritana se tornou a discípula dos samaritanos, talvez a primeira discípula de Jesus em Samaria. Uma mulher de 5 maridos, estava no 6º, estava num concubinato ilícito, porque ela não era casada com aquele homem, talvez porque já não estava mais nem a fim de casar, né? Tamanho sofrimento. Então, o caráter abrangente da missão de Jesus é uma nota que precisa ser repetida nos dias de hoje. A mulher samaritana, alvo do amor de Deus, de relegada, foi transformada e se tornou útil para a coletividade. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Ele nos torna útil para a coletividade. Nós nos tornamos instrumentos em uma obra de avivamento espiritual. Porque o que acontece em Sicar é um avivamento. Pessoas que estavam mortas vêm correndo para Jesus, perguntando: é verdade o que essa mulher disse? Isso é um avivamento ou não é? É o avivamento que Deus fez ali. Concluindo, Jesus não se deixe intimidar pelas barreiras que você ou qualquer pessoa possa colocar para afastá-lo. Você já se considerou desconsiderado pelo mundo? Você já se sentiu desconsiderado? Às vezes até por si mesmo? Conhece alguém assim? Pois esse encontro de Jesus nos mostra que Jesus, o Criador do universo, não desconsidera as nossas lutas. Que Deus te abençoe. Se essa palavra é para você, que estava às vezes como a mulher samaritana, fugindo de Deus, se esquivando de Deus, tentando não conversar com o Criador, então converse com Deus. Ele quer conversar com você e Ele é poderoso. Agora, também essa palavra pode ser para você, porque às vezes tem alguém difícil na sua vida, né? Alguém complicado. Continue orando, continue insistindo, porque Jesus fez isso com a mulher samaritana. Que Deus nos abençoe.